Bom dia, graça e paz. Sou o pastor Samuel e gostaria de fazer aqui essa transição para o preletor dessa manhã aqui com a gente. Hey, vocês estão felizes por estarem aqui? Amém? Bem, falando um pouquinho do preletor, pastor Jonathan Wiggins, ele tem estado à liderança de uma igreja chamada Rise Church no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Ele é o pastor líder, pastor sênior dessa igreja desde 2010 e eu presencialmente experimentei a sua liderança e participei algum tempo com ele nessa igreja. Tem uma marca, uma característica muito interessante na cidade, na sua liderança. Ele fez uma transição cultural e cerca de 3 anos, na verdade 4 anos após ele se tornar o pastor líder de uma mega igreja de Colorado, aproximadamente 3.000 pessoas, ele se conectou com uma associação chamada ARC, que é o que vocês estão participando aqui hoje. E isso convidou a fazer um shift, uma mudança cultural na igreja muito grande para melhor. Hoje, o que a Rise está vivendo em Colorado está se tornando um modelo de transição de sistema e cultura, porque a ARC trouxe isso para eles. Então, pessoal, vocês podem ficar de pé um pouquinho e vamos receber aqui com amor pastor Jonathan Wiggins. Hello. Who's happy to be here? Quem está feliz por estar aqui? It's an honor for me to be here with you today. É uma honra estar aqui com vocês nesse dia. I want to honor a few people in the room. Eu quero honrar algumas pessoas nesse lugar. But before I do that, I want to honor the King of Kings and the Lord of Lords in our midst. Mas antes disso, eu quero honrar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que está aqui nesse lugar. God, we worship you. Senhor, nós te We adoramos. invite you in this room. Nós reconhecemos o Senhor nesse lugar. We ask you to pour out your spirit on our churches, our families, and our lives. Nós oramos para que o Senhor libere o seu Espírito nas nossas igrejas, nossas famílias e nas nossas vidas. Unite us as your bride today. Nos una como a sua noiva hoje. Renew our minds. Renove a nossa mente. Encourage our hearts. Encoraje os nossos corações. We bless you in Jesus' name. Louvado seja o teu nome em nome de Jesus. Amen. Amém. You guys can be seated. Pode sentar. You look good. Ei, vocês estão bonitos, hein? I see Jesus on you. Eu vejo Jesus em vocês. Why don't you turn to your neighbor, make eye contact, Vira para o seu vizinho aí, olha nos olhos do seu vizinho rapidinho. smile at them, show them your dental work, Mostra a sua dentadura para ele. and I want you to bless them. I want you to repeat these words after me. Eu quero que você abençoe o seu vizinho aí. I want you to say, Repita isso. have you lost weight? You look amazing. Você perdeu peso? Você está bem bonito. All right, now turn to your second choice on the other side, Agora olha para a sua segunda opção, outra pessoa que está do seu lado. and I want you to say these words. E agora repita isso aqui. I can see you in your future, Eu posso ver você no seu futuro. and you look much better than you look right now. E você está bem mais bonito do que você está hoje. I've been connected to the ARC in North America since 2014. Eu estou conectado com a ARC nos Estados Unidos desde 2014. I was invited to a conference, an ARC conference in Florida. Eu fui convidado para uma conferência da ARC na Flórida. And it was the first ARC conference in history where they received an offering, just like this was the first ARC meetup where they received an E offering. foi a primeira conferência que, na verdade, a ARC fez e recebeu oferta, fez um ofertório, que nem hoje aqui também foi a primeira reunião que a gente fez um ofertório. I didn't know a lot about ARC at that time, Eu não sabia muito sobre a ARC naquele momento, but I knew a few of the leaders, including the founder of ARC, who was a hero of mine when I was younger in the ministry. mas eu conheci alguns dos líderes da ARC e um dos fundadores da ARC era um dos meus heróis. So we gave very generously back in 2014, and God connected our hearts with the leaders of ARC, and I've really been part of that movement ever since, and it's an honor to be here representing ARC with you today. E desde então, nossa igreja tem dado generosamente para a ARC, conectado com a ARC, e é uma honra fazer isso, e é uma honra também estar representando a ARC nos Estados Unidos aqui com vocês hoje. So thank you for being here. Então, obrigado por vocês estarem aqui.
I want to acknowledge Samuel, Pastor Samuel and his family who are here today. Eu quero reconhecer a família do pastor Samuel que está aqui hoje. I've been to Brazil now many times, but these were my first friends and family to meet in Brazil. Eu já estive no Brasil muitas vezes, mas essa foi a minha primeira família que eu conectei e me recebeu aqui no Brasil. And I just want to say thank you for still being my friend and still being my family. E eu quero só dizer obrigado por serem meus amigos e minha família ainda. And then I want to give a shout out to Pastor Philip Murdoch, his wife Renee. They've been very kind to us the last time we were here. Eu também quero dar aqui fazer uma gratificação ao pastor Philip Murdoch e a sua esposa Renee, que tem sido gentis com a gente e nos recebeu muito bem também da última vez que nós viemos aqui. Pastor Philip has not only built a great church, but he's building other leaders, and I believe he's an essential part of building the kingdom of God in Brazil. Eu reconheço a liderança do pastor Philip não apenas como crescendo a sua própria igreja local, mas também desenvolvendo outros líderes, plantando outros lugares, e isso ele tem um ministério marcante na nação brasileira. Can we thank Pastor Philip, honor him for hosting us? Vamos agradecer e honrar o pastor Philip por estar recebendo a gente aqui. Amém. Hey, I do come complete with a family. I have a family. Eu tenho back uma home. família na minha casa, eu quero mostrar para vocês a minha think we have a família. picture of my- Eu acho que a of my gente tem family. uma foto da minha família. Hey, this is my crew. Essa aqui é a minha turma. A little shorter and wider than normal, but that's fine. Eles são um pouco mais gordinhos do que o normal. So all the way on the right is Samuel, Maddie, and Sarah. Do lado direito do telão, você vê o Samuel, a Maddie e a Sarah. And then my beautiful wife, Amy. Everybody say, she's pretty. Essa é minha esposa linda, Amy. Todo mundo pode dizer, que ela é linda. Hey, thank you very much. Obrigado, obrigado. And then on the left side of the picture is my son, Nathan, and his wife is also named Maddie. E no lado esquerdo é o meu filho, Nathan, e a esposa do meu filho, chamada Maddie também. And I'm a grandfather, guys. E eu sou um avô, pessoal. My beautiful grandchildren. Eu tenho os meus 2 netos I think também. we have a picture. All right, this is Johnny and Sage. E esse aqui é o Johnny and Sage, é meus netos. Most beautiful children in the world. É as crianças mais lindas do mundo. How many grandparents do we have out there? Tem algum avô aqui, avó? Come on, it's the best thing ever. É a melhor coisa que tem, gente. For those of you that are just parents, grandchildren make children worth it. Olha, vocês que só têm, vocês só são pais, vocês precisam entender que quando vocês se tornarem avós, vocês vão perceberem como ter tido filhos valeu a pena. All right, I want to share a word with you guys today that I think will help you in the context of your ministry today. Bem, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu acho que vai valer muito a pena no contexto ministerial de onde vocês estão. How many of you are in leadership in a church that you planted versus how many of you are in leadership in a church that already existed when you took over or when you started serving there? Olha só, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui estão numa liderança de uma igreja que vocês iniciaram? E the first one, the founders. E quantos aqui estão numa igreja que vocês transicionaram de outro líder ou estão apenas cooperando com essa liderança? Levanta a mão. Okay. I think this message will be encouraging for both groups. Bem, eu acredito que essa mensagem vai encorajar ambos grupos. I want to talk to you about how wisdom builds the kingdom. Eu quero falar como sabedoria edifica o reino. Our job is to partner with Jesus Christ in building his kingdom here on earth. Amen? A nosso papel é trabalhar, cooperar com Jesus Cristo e estabelecer o seu reino aqui na terra. Amém? So I want to talk to you about 3 things that wisdom builds when wisdom is building the kingdom. Então eu quero falar sobre 3 coisas, 3 pilares que a sabedoria constrói quando ela está sendo repleta num governo da igreja. The Bible says the wisest king who ever lived was King Solomon. A Bíblia fala que o homem mais sábio que já viveu se chamava Salomão. And I want to talk to you about 3 things that Solomon built that his father David, all of his life, dreamed of building, but God didn't allow David to build those things. Solomon built these 3 things. Olha, eu vou falar com vocês sobre 3 coisas que Salomão construiu, cujo seu pai sonhou em construir, mas não construiu. It's important for us to remember that God existed before us, that the church existed before our church existed. Bem, é importante que a gente destaque o seguinte, que Deus existe antes da nossa igreja existir, Deus já estava reinando.
And when we're young, we think, okay, we're the best thing that ever happened to the body of Christ. E aí quando a gente é jovem, a gente pensa assim, caramba, a gente é a melhor coisa que aconteceu no corpo de Cristo. Nós somos muito bons. And then over the years, we get humbled and we get a little wiser and we realize, okay, wait a minute. God is the God of Abraham, of Isaac, of Jacob, and of generations. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais humilde, a gente está vendo que a gente não é tão a cereja do bolo assim, e a gente vai falar, calma aí, esse Deus que eu sirvo é o Deus também de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele já existe. You guys want to hear an encouraging message today about wisdom? Vocês querem ouvir uma mensagem que vai encorajar vocês sobre sabedoria? Solomon built 3 things that David dreamed of building, and that would be a temple. Bem, Salomão construiu 3 coisas que Davi sonhava em construir. A primeira é o templo. A fleet of ships, a navy. Uma frota de navio, uma frota marítima. And Solomon built something called Solomon's table. E Salomão construiu uma terceira coisa chamada a mesa de Salomão. I want to talk to you for a few minutes about what each of these 3 things represent when wisdom builds the kingdom, just like Solomon was building a kingdom that was given to him by his father. Eu quero falar com vocês sobre cada dessas coisas representa à medida que ele construía, qual era o significado disso e do sonho também do seu pai Davi. How many of you know that it was David's dream to build God a house? Quantos aqui creem e acreditam que era o sonho de Deus construir uma casa? Amém? I want to go through a scripture that speaks to this very issue. Eu quero ir aqui na Bíblia que fala sobre esse sonho de Deus. Está no livro de Crônicas, primeira carta de Crônicas, capítulo 28, versículo 2 ao 3, vamos ler aqui na versão nova linguagem. Versículo 2 diz: o rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, a estrada dos pés de nosso Deus. Eu fiz planos para construí-lo. Versículo 3 diz: mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, porque você é um guerreiro e derramou muito sangue. My understanding is that David dreamed of a house for God, David designed the house for God, David raised the funds and gathered the materials to build the house of God. He just was disqualified from building the house of God. Pessoal, o meu entendimento quando eu leio isso é que Deus tinha um sonho de construir um templo através de Davi. Davi tinha um sonho de construir e edificar esse templo. Ele começou a se programar financeiramente, economicamente, mas ele foi impossibilitado de fazer isso. The Bible says that David was a man after God's heart. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Why was David disqualified from building God a house? Então por que Deus, por que Davi não foi qualificado para construir Deus um templo, uma casa? Well, the Bible says because he killed people, he was a warrior, he spilled blood. A Bíblia fala porque Davi foi um homem que derramou muito sangue. Wisdom builds the kingdom, understanding that the quality of our relationship with God is connected to the quality of our relationship with people. A construção de um reinado na nossa liderança está associado a forma como a gente ama Deus precisa estar sendo caracterizada na forma como a gente ama pessoas. And God knew that David had a heart for him, but God knew that David had treated people cruelly and would not allow him to build God a house because of the way he treated people. I want you to think about that as a leader. Eu quero que vocês pensem sobre isso na sua liderança. Deus sabia sim que o Davi tinha um coração para ele, mas Deus também reconhecia que Davi muitas vezes tratava cruelmente pessoas no seu reinado. It's important for us to be connected intimately with heaven, but it is just as important for us to be connected authentically with people around us, people in our church and other leaders. É importante que nós estejamos conectados com o Senhor, com Deus, mas é importante que também tenhamos uma estratégia, conexão relacional com as pessoas que Deus está colocando à nossa volta. That's the reason when Jesus was asked what's the greatest commandment, he said, I've got to give you 2 commandments. É por isso que quando perguntaram qual é o maior dos mandamentos, Jesus falou assim: olha, eu tenho que dar para vocês 2. Love the Lord your God with all of your heart, soul, mind and strength, and
There's another commandment just like it, love your neighbor as you love yourself. Bem, ele respondeu, olha, ame ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas também o segundo é, ame ao seu vizinho, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Have you ever noticed sometimes the most spiritual people are the cruelest people to people in our churches? Vocês já repararam que no sistema religioso, as pessoas que são mais espirituais, às vezes elas são mais cruéis com as pessoas ao lado? I don't want to make any enemies here today, but have you noticed sometimes the intercessors are gossips and sometimes they're cruel? Bem, eu não quero fazer inimigos aqui nessa manhã, mas vocês já perceberam na estrutura da igreja, muitos dos nossos intercessores, eles são pessoas cruéis, são pessoas que fazem fofoca. Because they're so connected to God, but they're not letting their love connect with other people. And Jesus says, okay, yes, it is important for us to love God with all of our hearts, but there's a second commandment, to love other people well. É porque muitas vezes esse grupo está tão conectado com Deus que eles perdem a empatia e a sensibilidade de tratar pessoas bem. E Deus está falando assim, sim, é importante que vocês me amem e me busquem, mas é importante que vocês tratem bem as pessoas que estão à sua volta. We have to be intimate with God, but we also need to be connected and in fellowship with people. Nós precisamos ter muita intimidade com Deus, porém precisamos também sermos amáveis às pessoas que estão à nossa volta. The Bible says you can't say you love God if you hate your brothers. Você não pode dizer que você ama a Deus se você odeia o seu irmão. Amen? Amém? The Bible says whatever we've done to the least of these, we've done to him. A Bíblia fala, qualquer coisa que você fizer ao menor dos meus pequeninos, você está fazendo a mim. The Bible says if we walk in the light as he is in the light, we'll have relationships with people. A Bíblia fala o seguinte, se você andar na luz porque Ele é a luz, nós vamos reproduzir Cristo através desses relacionamentos. The Bible says confess your faults one to another and pray together so that we can be healed. A Bíblia diz o seguinte, olha, confesse as suas culpas, os seus pecados uns aos outros para que assim experimentais a cura. When we confess our faults one to another, we pray together. Those prayers are powerful, the book of James says. O livro de Tiago relata que essas orações confessionais que nós fazemos um pelo outro, elas são poderosas. And I believe there's been a generational shift from people who were pioneers. They had rough hands. They did the hard work of moving the kingdom into Brazil or into the United States. That generation had a calling and a mandate on their life the way David did. E eu acredito que a gente está passando por uma transição geracional de homens fortes, trabalhadores que trouxeram e pioneiraram o reino, a igreja para o Brasil, e eles têm essa característica de força, de empoderamento. And we want to honor the David generation for the anointing on their lives and their heart after God. E escute, a gente precisa honrar esses homens pioneiros que há décadas atrás trouxeram o reino, o evangelho e a igreja aqui para nesse lugar. But they want us to build things that they only ever dreamed about. Porém, o desejo deles é que a gente consiga construir coisas que eles não foram capazes de construir. And for some of us to build the dreams of our fathers and mothers, we need to learn how to treat people kindly and with respect. Portanto, para que a gente execute e constitua sonhos que os nossos pais e mães espirituais sonharam, é que a gente comece com esse princípio, tratando com respeito e gentileza aqueles que estão à nossa volta. And if wisdom builds a kingdom, wisdom will treat everybody with kindness and everybody with respect. Então escute, se a sabedoria ela edifica reinos, é importante que nós entendamos que a sabedoria tem uma caracterização de tratar todos com respeito e amor. So Solomon had the wisdom to follow through on the dream of his father and to build using the materials that his father collected, but Solomon also refused to shed blood. He was not a warrior. Então Salomão tirou proveito das economias do seu pai, do seu reino, do material que ele coletava. Com sabedoria ele começou a construir esse templo, porém ele não teve na marca no seu reinado de derramar sangue. One more thought and then we'll move on to the second thing that Bem, Solomon mais um pensamento aqui em relação ao templo e a gente vai para a segunda parte. What does it mean to be genuinely spiritual? What does it mean to be a spiritual person? O que significa espiritualidade genuína? O que significa alguém que é espiritual genuinamente? Does it mean that person reads the Bible more than anyone else? Significa que essa pessoa lê a Bíblia mais do que qualquer outra pessoa? Hey, the Word of God is central and essential to a spiritual life. Escute, a palavra de Deus é central e essencial para a nossa relação com Deus. But I know some people that know the Bible really well, like Satan.
Mas eu conheço algumas pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, como Satanás. No? Não? Satan knows the Bible better than a lot of our church people. Bem, o diabo ele conhece mais da Bíblia mais do que muita gente na nossa igreja. And what I'm saying is, the Bible is essential to a spiritual life, but spirituality is not just reading the Bible, there's more to it. O que eu quero dizer é que saber a Bíblia é algo tão importante, mas que isso não caracteriza necessariamente uma espiritualidade genuína. By the way, when you respond with a smile, when you look at me and you laugh at my jokes, I preach faster, you'll be out of here so fast. E, gente, olha só uma observação. Quando vocês sorriem para mim e falam amém e riem das minhas piadas, vocês vão sair daqui mais rápido se vocês corresponderem comigo, tá? Okay. Amen. Okay, so is spirituality praying the most? Is spirituality praying the loudest or worshiping the biggest? Well, those things are important to a spiritual life, but that is not spirituality. Espiritualidade é aquele que ora mais, é aquele que ora mais alto, é aquele que adora mais forte. Bem, esses são aspectos sim de espiritualidade, mas isso não necessariamente significa espiritualidade genuína. The Bible says if a person is overtaken in a fault, let those who are spiritual restore them. Bem, a Bíblia fala o seguinte: se alguém tropeçar num pecado, deixem aqueles que são espirituais o ajudá-lo a ser restaurado. Spiritual people make people around them better. Pessoas espirituais fazem com que as pessoas que estão ao seu redor sejam melhores. You can see a spiritual person when you see the wife or the husband of that person, the children of that person, the coworkers, the neighbors. That's how you can see if someone's genuinely spiritual. Se você quer conhecer alguém que é espiritual genuíno, comece a observar a esposa dessa pessoa, o marido dessa pessoa, os filhos dessas pessoas, os relacionamentos, eles estão ficando melhores e mais conectados com Deus? So when wisdom builds the kingdom, wisdom first builds a temple. Então, quando a sabedoria edifica um reino, ela constrói um templo. Building something that honors God, but is redemptive and restorative to the community of people around them. Construindo um templo que vai honrar a Deus, mas também vai ser redentivo e restaurador para outras pessoas. If that resonates in your heart, give me a good amen, somebody. Se isso toca e encoraja o teu coração, você pode dar um bom amém aí? So wisdom builds a temple. The second thing wisdom builds is a navy. Bem, então a primeira coisa que a sabedoria edifica e constrói é um templo. A segunda coisa é uma frota marítima. Now remember, with the temple, David had a dream to build the temple, and he collected all the materials, he designed it. David could have built the temple, he just disqualified himself because of the way he treated people. Bem, então Davi tinha esse sonho, Davi tinha esse programado, ele coletou todos os materiais e recursos, mas ele foi desqualificado diante de Deus por ter derramado sangue. David also saw that there was great potential in his country having a navy, but David never built the navy. Gente, Davi também, ele visualizou essa frota marítima, ele conseguia visualizar isso, mas ele também não construiu isso. Vamos à Bíblia, capítulo 107 do livro de Salmos, versículo 23 até o 24, que diz: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. David conquered the nations around him, some of the areas around him, but it was on land. He was landlocked in his kingdom. Davi expandiu o seu reinado, sim, mas foi numa demografia terrestre. And so I want you to see in your imagination David going to the beach, to the coast, and looking out over the water and saying this: okay, the people that have built ships that go further than the land allows them to go, they see the glory of the Lord and his wonders in the deep. David had a dream for a navy and the potential that could spread through this ocean faring vessel. Does that make sense? Like a ship. E eu quero que vocês visualizem isso, Davi andando até a costa do mar, do litoral, e dizendo o seguinte: a gente tem expandido terrestremente, mas se a gente construir navios e uma frota marítima, a gente vai mostrar a resplandecimento da glória de Deus em outros povos, em outros lugares.
And 1 Kings 5 verse 1 says that a friend of David's, when David died, the same friend of David, Hiram, king of Tyre, came and connected with Solomon as a friend. Pessoal, e quando Davi morreu, a Bíblia fala, no primeiro livro de Reis, capítulo 5, que um homem chamado Hirão, que era rei de Tiro, ele veio e conectou com o filho de Davi, Salomão. Now, I don't know how that conversation went, but I can imagine how that conversation Eu would não have sei gone. como é que a conversa aconteceu, mas eu consigo imaginar o que eles conversaram. I could see Solomon looking at Hiram, who had ships. He had a navy, and saying, "My father always admired you because you have this great navy." Eu fico imaginando Salomão conversando com o rei Hirão, dizendo: você tem navios, você tem uma frota marítima, o meu pai sempre admirou muito você porque você conseguiu fazer isso. And Hiram looks at Solomon and says, "Hey, if you want to build a navy, I'll help you build a navy." E talvez Hirão olhou para Salomão dizendo assim: olha, você quer que eu te ajude a construir uma frota marítima no seu reino? And Hiram offered money and resources, lumber, like everything they needed, and his best sailors to come and train God's people to establish the navy of Solomon. E o rei Hirão não apenas sugeriu isso, mas a Bíblia fala que ele empoderou o reinado de Salomão com recursos, com finanças, com materiais e até mesmo com oficiais da sua frota para ensinar e treinar pessoas no reinado de Salomão. A gente vai agora à primeira carta de Reis, capítulo 9, versículo 26. Vamos às escrituras e diz o seguinte: o rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E o rei Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Solomon innovated in his day to go beyond the edges of his land, and he went out into the ocean by having strategic relationships and partnerships with people who had gone further than him in his life. O rei Salomão expandiu o seu reinado através de uma frota marítima por causa de uma estratégia relacional. I want you to think about this, guys. Eu quero que vocês pensem sobre isso, pessoal. David had the same friend. Davi tinha o mesmo amigo. David had a friend who could have taught David's men how to sail, could have built the boats for David, but David wasn't strategic with that relationship the way Solomon was strategic with that relationship. Davi tinha acesso ao rei Hirão, Davi tinha conexão com ele, mas ele não tinha essa intencionalidade relacional de pedir a Hirão marinheiros, homens experimentados, recursos. The David generation before us, they were great men and great women, but many times they did not partner easily with people in the body of Christ. They did something on their own. Os nossos pais, os nossos ancestrais, eles eram grandes homens e mulheres de Deus, mas muitas vezes não tinham essa intencionalidade de se conectarem, relacionarem e expandirem o reino de Deus. But I believe I'm looking at a Solomon generation of people who will partner together, will pool our resources, will learn best practices and go much further than the generation before us could have gone. E os nossos ancestrais, eles tinham uma marca de trabalhar muito sozinho, individualmente, mas eu acredito que eu estou diante de pessoas aqui com uma unção de Salomão, que vão conectar relacionamento, vão ter estratégias e vão expandir ainda mais o reino de Deus. We are the body of Christ. Porque nós somos o corpo de Cristo. Some of us are a hand, some of us are an eye, but we all need each other. Talvez você não seja o olho, talvez você não seja a cabeça, mas nós precisamos uns dos outros. I need to know how you lead and you need to know how I lead so we can enrich each other's churches. Nós podemos enriquecer o ministério uns dos outros quando eu aprender como você lidera e quando você aprender como eu lidero. It is an old way of thinking to say I can do this by myself. It is a Solomon, it's a wise way to build the kingdom, to say I'm going to borrow best practices from you, I'm going to borrow best wisdom from you, and I'm going to grow this church beyond the borders of the previous generation. É uma forma muito antiga e isolada de governar e liderar. Eu consigo fazer tudo sozinho. Ao invés disso, nós podemos, olha, eu vou aprender melhor com você eu vou aprender outra coisa, e assim a gente expande, acelera e potencializa quem somos como líderes.
And Solomon had great success with this navy. He became very rich. E Salomão se tornou muito poderoso e muito rico através dessa frota marítima. And he expanded his partnerships beyond Hiram of Tyre into a port called Tarshish. E aí, pessoal, Salomão ainda ampliou a sua expansão e a sua autoridade de reino, que foi além do rei Tirão de Tiro. Ele foi até para Tarsis. Do you remember the port called Tarshish? Jonah was trying to run from God, and he got on a Tarshish ship to run from God. Vocês se lembram da história de Jonas? Quando Jonas, ele corre da missão de Deus, ele entra numa embarcação desse navio específico que se chama Tarsis. Well, I want to tell you something about the capabilities of a ship of Tarshish. Those ships could go all over the world. Bem, eu quero falar um pouco sobre o potencial desse tipo de barco chamado Tarsis, porque ele é um tipo de navio que pode viajar as águas no mundo todo. Could you read just verse 22 of 1 Kings 10? Yeah. Just verse 22. 22. Vamos ler só apenas o verso 22 da primeira carta de Reis, capítulo 10. Primeira carta de Reis, capítulo 10, só o 22, que diz o seguinte: o rei tinha no mar uma frota de navios mercantes de Tarsis, com os navios de Irão. E cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. The first partnership was with Hiram, who could build ships that had some regional reach. But then Solomon got a taste of what partnership can do. He connected with Tarshish, and then he could go 3 years at a time out of port and come back with amazing treasures and animals and ivory. Então, a partir dessa relação de Salomão com o Irão, ele começou de 3 em 3 anos a fazer essas viagens, aprendeu com o Irão, mas também começou a potencializar a sua influência com essa frota de Tarsis, e aí conseguia trazer inúmeros tesouros desses lugares. I love that when Jonah decided to run from God, he didn't get on a tiny boat. He got on a ship of Tarshish to get as far away from God as he possibly could. Eu acho incrível que Jonas, muito tempo depois, quando ele foi fugir de Deus, ele não entrou num barquinho pequeno, ele entrou num navio mercadante de Tarsis, que ele podia ir muito mais longe do que onde ele queria estar. God says, I would rather have you hot or cold. E aí Deus estava falando assim, olha, eu prefiro que você esteja quente ou frio. And Jonah was cold. E Jonas foi bem frio. And God went after him anyway and brought him back. Isn't that beautiful? Mas Deus, ainda assim com seu poder, trouxe Jonas de volta. Isso não é maravilhoso? Now, why am I telling you this story about Solomon's navy? Mas por que eu estou falando sobre a frota marítima de Salomão? Because I want you to read the verse 23 and verse 24, and then we'll talk about this. Porque agora eu vou ler o verso 23 e o 24 e a gente vai falar sobre isso. Diz assim: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência com Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Tremendous resources became available to Solomon because he had the humility to be a lifelong learner and to make partnerships with people who were further than him in his life. Muitos recursos e tesouros começaram a se aproximar de Salomão por causa da sua sabedoria e intencionalidade em se conectar e se relacionar com pessoas. I think of Ark Brazil as a navy. E eu creio e eu vejo a Ark Brasil como uma frota marítima. If we can have the strategic wisdom to make relationships and pool resources, then we can go much further together than we can independently. Se a gente for estratégico e intencional em ter os recursos certos e as conexões certas, a gente vai muito além de se nós apenas ficarmos independentes dos nossos ministérios. And the Bible says that all of the earth heard about Solomon. It says it right in the Bible, to hear his wisdom which God had put in his heart. E a Bíblia descreve que toda a terra ficou sabendo da sabedoria e poder do reinado de Salomão. How did they hear about Solomon? How did they hear about the God of Israel? They heard about it because these sailors would go city to city
to city all over the world, and they would share more than just ivory and apes. They would share ideas and they would share their faith. Bem, gente, como é que o mundo todo começa a ficar sabendo do reinado de Salomão e da sua sabedoria? Porque além das frotas marítimas transportarem macacos e pavões, elas também transportavam ideias, cultura do que Salomão estava construindo. There was an economic blessing in the partnership, but the kingdom of God was preached around the world because of that kind of partnership. Bem, através dessas parcerias estratégicas, o reino de Deus e o Deus de Salomão estava sendo proclamado para outras nações e outros povos. I have one more thought before I leave this topic of the Navy. Antes da gente finalizar sobre esse tópico da frota marítima, eu tenho mais uma coisa que eu quero compartilhar. When a leader has to make the decision to do a new thing, they have to make a decision to stop doing an old thing. Gente, quando um líder precisa tomar uma atitude de fazer uma coisa nova na igreja, eles precisam entender que eles precisam abandonar práticas antigas. Sometimes we have to let go of yesterday's manna so that we can grab today's manna. Bem, às vezes, na nossa liderança, a gente precisa primeiro abandonar o maná de ontem para que a gente consiga comer do maná de amanhã. And I think of Solomon as he's dreaming of his father's dream of the Navy. He's thinking, can I do this? And Hiram is talking to him. I bet I know what he was thinking. E quando Salomão está visualizando e sonhando daquilo que Hirão, o rei de Tiro, está falando com ele, ele está pensando e visualizando, eu acho que eu consigo fazer isso. I imagine Solomon's thinking, well, I already have my best men on other jobs. I would hate to pull them from these important things to do a new thing. E eu fico imaginando os empecilhos que vem na cabeça do rei Salomão. Bem, eu já tenho minha equipe, as minhas equipes já estão solidificadas, eles já estão fazendo bem nos seus trabalhos, não preciso tirá-los e transicioná-los para outros lugares. And in my mind I can imagine Hiram, the king of Tyre, saying, it's worth it, it's worth it. Say no to the old thing so that you can have the new thing that God has in front of you. E aí eu fico imaginando o rei Hirão falando para Salomão assim, olha, meu amigo, vale a pena transicionar pessoas, vale a pena transicionar lideranças, não fique confortável onde você está. What old thing is God calling you to let go of today so that you can pick up the new thing God's put in front of you? Quais coisas velhas o Senhor está pedindo para você abandonar, para que você consiga ter mão e coração para conseguir novas coisas na sua liderança? And you may think, oh, but that's important. That was important to the David generation. I have to keep that. But God's saying, if you'll let that go, I'll give you wisdom to build the kingdom in a new way. E talvez você esteja pensando, não, mas aquilo era importante para a geração do meu pai, de Davi, aquilo era significativo, mas se você conseguir entender o que Deus tem, Ele está te dando uma sabedoria para você alcançar algo novo, você vai ver que esse algo novo é melhor para esse tempo do que aquilo que Deus deu para o teu pai para outra liderança. Do you have a mentor? Do you have a friend? Do you have someone who can tell you hard things that you don't want to hear, but you respect them enough to know it's good for your soul? Você tem um mentor, um pastor, um amigo que é capaz de falar coisas para você que você não gosta de ouvir, mas que é importante para a tua cura, para a tua emoção e para a tua alma? And so what I learned from the Navy is that we can be more intentional with relationships, okay? Because that's what Solomon was. He took the same friend that David had, but with different intentionality, a different level of engagement, he did something his father never did. Então vamos lá, o que a gente pode aprender com a frota marítima é que Salomão teve o mesmo amigo que Davi teve, porém com um mindset diferente, uma mentalidade diferente, uma intencionalidade diferente, ele conseguiu expandir o que o seu pai não conseguiu fazer. He was willing to have hard conversations and then say no to some old things so that he could move resources to the new thing God had in front of him. Salomão estava disposto a abandonar certas práticas, ter conversas difíceis na sua liderança para conseguir se mobilizar e mobilizar o seu reino para fazer novas coisas e alcançar novos territórios. And he changed his priorities so that he could expand the kingdom in his day. Salomão altera as suas prioridades para que ele consiga fazer essa expansão no seu reino. So Solomon built a temple because he followed his father's dream and he was respectful of people. Salomão então construiu um templo porque ele acompanha e obedece o sonho do seu pai, mas ele também era gentil com pessoas à sua volta. Solomon built a navy because he was intentional with relationships. He was willing to partner
and he was willing to say no to some old things so that he could embrace expansion. Salomão também construiu essa frota marítima porque ele era estratégico nas suas relacionamentos e estava disposto a abandonar práticas antigas para abraçar estratégias novas. And if you and I want to build the kingdom of God with wisdom, I think we'll do those same things. Se você quer construir, edificar o reino de Deus através da sua liderança, a gente tem que estar disposto a fazer essas duas coisas. Amen? Amém? The third thing that wisdom builds when building a kingdom A terceira coisa que é construída com a sabedoria no reino is a table. é a mesa. I want you to think about 1 Kings 4:34. I want you to read that to those guys. Ok, 1 Reis 4:34. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. All of the world heard about Solomon's wisdom and Solomon's God because of this navy. Todas as nações da terra ouviram sobre Salomão e o Deus de Salomão por causa dessa frota. And all of the world responded by sending some of their best people to meet with Solomon and to sit with him and learn and exchange ideas. E todo o mundo todo começou a enviar seus melhores líderes para ir ao reinado de Salomão, sentar à mesa com eles para ouvir e aprender. And the Bible describes one of those encounters when Solomon met with a person called the Queen of Sheba. E a Bíblia descreve um desses encontros quando ela fala do encontro de Salomão com a rainha Sabá. You can read 1 Kings 10:4-9. Vamos ler a primeira carta de Reis, capítulo 10, do verso 4 ao 9. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele tinha construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto na sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. So the Queen of Sheba heard about Solomon's wisdom because the navy came to her land. A rainha Sabá ouviu sobre a sabedoria de Salomão porque a frota veio na sua terra. She heard about this beautiful temple that Solomon built. Ela ouviu sobre esse templo lindo que Salomão tinha construído. She heard about his wealth, she heard about his wisdom, and so she decided to test him. Ela ouviu sobre a sabedoria dele, ela ouviu sobre a riqueza dele, então ela decidiu ver pessoalmente e testar isso. But when she arrived, she saw his table. Mas quando ela chega lá, ela vê a mesa. She saw the servants around the table willing to serve her whatever she needed. Ela vê e repara nos servos ao redor da mesa e estavam interessados em sempre servir. She saw incredible hospitality and generosity. Ela percebe uma incrível hospitalidade e generosidade. She saw excellence everywhere she looked around this table. Ela via excelência em todos os lugares que ela estava observando. Look at me. Por favor, olhem para mim. She came to argue with Solomon, but his arguments did not win her over. His service and his hospitality and his generosity won her over. Ela vem com uma intenção de discutir com Salomão, questionar Salomão, porém o que ela vê não conseguia fazer com que o argumento dela prevalecesse, porque o que ela viu era mais forte do que o seu argumento que ela queria questionar. There are people in our communities that have been hurt by the church, and if they walk into your church, they're going to want to question you and argue with you and ask you about theology.
Tem algumas pessoas que foram magoadas na igreja, foram feridas na igreja, e elas vão entrar no seu ministério feridas, e elas vão com a intencionalidade de questionar como você faz igreja, a sua teologia. And it's so important to have good theology. E é muito importante que nós tenhamos uma boa teologia. But it's also really important to walk in love, in hospitality, in service, and in generosity. Mas é muito importante também que nós andemos em hospitalidade, em excelência, no serviço, no bom trato com as pessoas. Because you will disarm the heart of a wounded person by serving them. Porque assim você vai tirar aquele endurecimento do coração daquela pessoa que vem preparada só para questionar. That's what the Dream Center is here. É isso que o Dream Center faz. It is a Aqui. beautiful table to serve the physical needs of people in the community. É uma mesa linda que está pronta para servir pessoas na comunidade. And in the name of Jesus, when we meet physical needs, then it disarms their heart so they can let their spiritual needs be met. E quando nós fazemos isso, no nome de Jesus, nós desarmamos toda a pretensão e ressentimento do seu coração para que o espírito também seja alimentado. In 1 Kings 4, verse 27, No 1 Reis, Carta de Reis, capítulo 4, versículo 27, it says that each region of Israel gave tribute, they gave tax or donated, so that this table would always have abundance. diz o seguinte, que cada parte, cidade de Israel, cooperava financeiramente como um tributo à construção e à manutenção da mesa de Jerusalém, do rei Salomão. This wasn't just an ordinary table. Essa, pessoal, não era uma mesa ordinária, normal. This was a national expression of welcome to the world. Essa era uma expressão nacional para todo mundo que viria chegar. When your church serves the community, you're not just serving groceries to people, you are representing the kingdom of God to the world. Quando a sua igreja local está distribuindo cesta básica para a sua comunidade, você não está apenas alimentando pessoas, você está introduzindo a magnitude desse reino que a gente está representando. Let's serve everybody. Let's love everybody. Let's be generous with everybody. Let's bless everybody. Vamos servir a todos, vamos amar a todos, vamos ser gentis com todos, vamos assim proclamar Jesus a todos. And you will see people who want to question you and challenge you. You'll see their heart melt in the presence of that kind of the love of God. Você vai ver pessoas ressentidas que estão sempre com o pé atrás, querendo questionar, querendo confrontar, mas você vai ver nesse ato de excelência os seus corações sendo derretidos. I have one last thought I want to share with you guys Eu today. quero um último pensamento compartilhar com Is vocês this aqui. useful to you? Does this encourage you? Isso aqui está sendo encorajador para vocês, amém? Okay, I told you that David had a dream of building a temple, and I told you that David had a dream of building a navy. Bem, eu falei com vocês que Davi tinha um sonho de construir um templo e Davi tinha um sonho de construir uma frota marítima. Now I want to tell you about David's dream of a table. Agora eu quero falar com vocês sobre o sonho de Davi sobre a mesa. The Bible says, we just read, that all of the kings of the earth sent envoys or representatives to Solomon's table to talk about God. A Bíblia falou que todas as nações na terra que não ouviam sobre Salomão enviavam seus representantes para ouvir Salomão e conhecer essa riqueza. Do you remember that David wanted to build a temple, but he had killed too many people? Vocês se lembram que Davi queria construir o templo, mas ele derramou muito sangue? He had enemies. Ele tinha muitos inimigos. And if every king in the world came to Solomon's table, that means something. Mas se a Bíblia fala que todas as nações da terra enviaram representantes das suas nações para a mesa de Salomão, tem algo aí significativo. That means that some of the same people that encountered David on a battlefield one generation ago now sits as a guest of honor in the house of God one generation Sabe o que later. significa? Significa que aquelas mesmas pessoas que se encontraram com Davi há tempos atrás num campo de batalha, agora estão se encontrando com Salomão na sua mesa. And if wisdom builds a kingdom, Então, se sabedoria edifica e constrói um reino, wisdom will invite our enemies to a table so that we can reason with them, care for them, love them and serve them. sabedoria também vai convidar os nossos inimigos para sentar na nossa mesa, para que a gente convide eles, dê a hospitalidade, ame e restaure essa relação. And David one day would say, God,
You prepare a table before me in the presence of my enemies. E é isso que Davi, ele visualiza no Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor prepara uma mesa repleta para mim na presença dos meus adversários. David wanted peace, Davi queria paz, but he couldn't get there. mas ele não conseguiu alcançá-la. In fact, Psalm 120 verse 7 says, David says, I am for peace, but when I talk about peace, the people around me, they just clamor, they just want war. Salmo 120, na verdade, versículo 7 diz o seguinte: eu sou um homem de paz, eu quero paz. Ainda que eu fale de paz, essas pessoas ao meu redor só falam de guerra. If you become a person of peace like Solomon, some of your church people will argue with you and say, no, you need to fight. Se você quiser se tornar como uma pessoa de paz pacífica como Salomão, pessoas às vezes à sua volta vão começar a dizer: não, você tem que batalhar, você tem que guerrear. There is a cost to walking in peace. Existe um preço para que andemos na paz, But the cost is worth it. mas esse custo vale a pena. It changes hearts. It changes hearts. Transforma corações And it prepares a place for the world to come meet God. e prepara um lugar para que o mundo conheça quem Deus é. We need to get out of the business of destroying our enemies. Nós precisamos sair dessa mindset, dessa mentalidade de que precisamos destruir nossos inimigos. There's only one biblical way to destroy an enemy. Só existe uma bíblica forma de destruirmos os nossos inimigos. To make that enemy your friend. Faça com que esse inimigo se torne seu amigo. And let's become Solomons in our day. Vamos nos tornar como Salomão nos nossos dias. Let's build this kingdom with wisdom. Vamos construir esse reino com sabedoria. Let's build a temple that honors God and treats people with respect. Vamos and kindness. construir um templo que honra a Deus e trata pessoas com redenção e respeito. Let's build a navy with strategic partnerships and shared resources and hard conversations so that we can keep growing. Vamos construir uma frota que possa expandir a nossa influência e tenhamos relacionamentos estratégicos, que a gente possa ter difíceis conversas, mas que vai fazer com que a gente avance. Let's build a table where we serve everybody, where we sit down with everybody and we watch their hearts be disarmed for the purposes of God. Vamos construir uma mesa que a gente possa servir qualquer pessoa e a gente possa desarmar qualquer coração que está ressentido contra a igreja. That we need to forgive people. Isso significa que nós precisamos perdoar pessoas. That means we need to reconcile with people. Isso significa que nós precisamos reconciliar com certas pessoas. That means when somebody leaves our church and goes to a church down the street, we bless those people. Isso significa com aquelas pessoas que saíram da nossa igreja e foram para a igreja da nossa mesma rua, nós precisamos abençoar essas pessoas. And we just keep building. E assim nós vamos continuar edificando e construindo. God bless you guys. Thank you Deus so much for abençoe being here vocês. today. Obrigado.